Bom dia a todos. Esta audiência pública é destinada a ouvir a opinião dos presentes sobre matéria constante da pauta convite. Antes de ler a nossa pauta convite, eu gostaria de convidar para compor a mesa o autor do projeto, o vereador José Galvão Braga Campos, o Tico, e a primeira secretária da Casa, que se faz presente aqui nesta audiência pública, a vereadora Ana Vicentina Tonelli. A pauta convite desta manhã é o projeto de lei de número 9.695, de autoria do vereador José Galvão Braga Campos, o Tico, que altera a Lei 4.080 de 93 para instituir o feriado de 28 de março, elevação da Vila de Jundiaí à categoria da cidade. A audiência pública é regulada pelo artigo 213 do nosso regimento interno, que assim diz: a audiência pública destina-se à ouvida geral sobre proposições em trâmite interno. No seu parágrafo 1º diz que a pauta e a data da realização serão fixadas pela mesa e os líderes de bancada, à vista das proposições indicadas por qualquer interessado mediante requerimento apresentado à presidência subscrito pela maioria absoluta dos membros da Casa, o que foi absolutamente cumprido. Terão voz os vereadores, o prefeito, vice-prefeito, titulares de cargos superiores da administração pública, convidados oficiais, instituições públicas e privadas através de representante legal ou emissário credenciado e eleitores de uma forma geral. A audiência pública será semanal, em quartas-feiras, com início às 9 horas e duração de 3 horas improrrogáveis. Não haverá possibilidade de nós prorrogarmos a audiência pública, pois está estabelecido o seu tempo no artigo 213 do regimento interno desta Casa. De início, terão a palavra os senhores vereadores, em seguida os cidadãos interessados e representantes do segmento da sociedade civil organizada. Para o início dos trabalhos, com a presença do vereador Antônio Carlos Pereira Neto, DOCA, com a presença do vereador Gerson Henrique Sartori, com a presença do vereador Júlio César de Oliveira, o vereador Julião, do José Antônio Cachan, vereador Cachan. Passarei a palavra imediatamente ao autor do projeto, que é o vereador José Galvão Braga Campos, o vereador Tico. Peço a palavra, presidente. E a tem. Tico, antes do senhor iniciar a sua fala, eu só gostaria de informar que a servidora Roseli é a responsável por inscrever os interessados na fala, antecipadamente. Se vocês puderem e tiverem a oportunidade de fazer a inscrição de maneira antecipada, melhor é, porque nós teremos a oportunidade de controlar o tempo de acordo com o número de inscritos, que inicialmente, para os vereadores, não será destinado um tempo específico, mas para os cidadãos, sim, para que todos sejam contemplados e tenham a oportunidade de falar. Com a palavra, o vereador Tico. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, pessoal que nos assiste pela NET, solicitei a audiência pública por ser um tema muito polêmico, um tema que gerou uma polêmica muito grande em nossa cidade, pelo projeto do vereador Negri. Quero deixar bem claro que, naquele momento em que foi votado nessa Casa, eu fui contra essa iniciativa, não me manifestei no momento, até em respeito ao vereador Negri, respeitando o projeto de lei, mas eu até citei alguns comerciantes, alguns representantes de classe aqui, né, que a gente iria, no momento oportuno, rever essa situação que, lamentavelmente, foi prejudicial ao nosso comércio e à indústria também, e também aos comerciários, aos funcionários que trabalham no comércio. Muito se diz, algumas pessoas dizem assim, olha, o feriado não vai fomentar as pessoas de irem a São Paulo fazer compra, né? O feriado, quem tiver que fazer compra em São Paulo, vai fazer compra naturalmente. Até concordo com isso também.
Só que tem uma coisa, eu queria só citar um dado aqui, nós conversamos com o Jair Leopardi, que tem loja em Jundiaí e tem loja em São Paulo também. O senhor Jair Leopardi disse que no dia 14 de dezembro do ano passado, tinha 42 cheques no shopping em São Paulo, numa loja do shopping. Loja esta que pouco cheque tinha, que havia poucos cheques num dia normal, né? Num dia de dezembro. Então havia poucos cheques, mas nesse dia foi um avalanche de cheque naquela loja do senhor Jair Leopardi. Então eu só queria citar isso, porque algumas pessoas falam, olha, feriado por feriado, não é nada disso, gente. O comércio não pode pagar o preço do feriado. A história de Jundiaí é uma coisa. O feriado, vamos separar o que é feriado, o que é a história de Jundiaí, o que é civismo. Feriado não desperta civismo em ninguém. Eu sou dessa opinião, portanto, algumas pessoas dizem também, o vereador está defendendo o comércio e o comerciante, o comerciário. Estou defendendo sim, porque alguém tem que defender esse povo. Porque se a gente for jogar as contas para o comércio, então vamos fazer um monte de feriado e jogar a conta para alguém pagar. Não é o comércio que tem que pagar isso. Eu vou relatar algumas considerações aqui, presidente, só para elucidar a questão polêmica que é a data do aniversário de Jundiaí. Tanto que divide opiniões entre vários historiadores de Jundiaí. Quem é esse vereador, depois de 350 anos, para falar da história de Jundiaí? Esse vereador não quer passar uma borracha em nada, não, gente. Jundiaí tem sua história e a sua história tem que ser preservada assim. Vamos lá. No início do século XVII, por volta de 1615, portanto, há 392 anos atrás, como defendem alguns historiadores de Jundiaí, Jundiaí forma-se através de um povoado espontâneo com a chegada de famílias vindas da vila de São Paulo, de Piratininga, capitania de São Vicente. Portanto, há 392 anos atrás, começa aí uma história de Jundiaí com alguns moradores vindo da vila de São Paulo, de Piratininga, capitania de São Vicente. Em 15 de agosto de 1639, portanto, há 368 anos atrás, foi construída a igreja de Nossa Senhora do Desterro. 368 anos atrás, foi construída a igreja da Matriz, a igreja de Nossa Senhora do Desterro, quer dizer, a igreja de Nossa Senhora do Desterro. Em 1657, 354 anos atrás, foi constituída a Câmara da Vila. Em 14 de dezembro de 1655, há 352 anos atrás, a data em que a freguesia for elevada à vila, com o nome de Vila Formosa de Nossa Senhora do Desterro de Jundiaí. Em 28 de março de 1865, há 142 anos atrás, a vila foi elevada à categoria de cidade, com o nome de Jundiaí. Em 30 de julho de 1875, há 132 anos atrás, foi instalada a comarca pela primeira vez, pelo juiz de direito Joaquim José do Amaral. Sendo assim, nos dias de hoje, nossa querida Jundiaí tem quase 400 anos, ou mais, quem sabe, né? Um documento muito importante que poderia nos ajudar a determinar a data de fundação do nosso município, é a Carta de Foral, que infelizmente nunca foi encontrada. O professor Nelson Fucci viajou 3 vezes a Portugal e em busca desse documento, mas nunca teve êxito nesse documento. Muita gente aqui sabe disso. Já temos relatos aqui, o Roberto nos mostrou isso, não é, Roberto? Que o professor Nelson Fucci viajou a Portugal para saber melhor da história de Jundiaí, mas nunca teve êxito nisso. Irei citar 2 relatos, onde me apego a realizar a presente discussão acerca do projeto de lei de minha autoria. Para Geraldo Tomanic, a data correta é 28 de março. Esse título é da reportagem do Jornal da Cidade, de 13 de dezembro de 98. Tomanic, renomado historiador e profundo conhecedor do passado de Jundiaí, diz ainda na reportagem: o 14 de dezembro, data em que freguesia foi levada à vila, é uma data importante, que merece o respeito, mas não pode ser considerada aniversário da cidade. Era vila. Cidade nenhuma faz isso de comemorar aniversário na data de elevação de vila.
Outro relato sobre o artigo da professora de História, Regina Calman, em 28 de março de 98, publicado no Jornal de Jundiaí. Está na hora de corrigir esse erro histórico, sendo que os representantes do Legislativo devem fazê-lo com urgência, para que a terra da uva, com mais de 3 séculos de existência e com importância histórica, cultural, esportiva, econômica, de peso na vida nacional, possa ter seu dia oficialmente comemorado, ou seja, 28 de março, quando passou à categoria de cidade. Então, são 2 historiadores da nossa cidade que defendem o dia 28 de março. Apenas gostaria de aproveitar o momento para tecer algumas considerações. Sobretudo, em resposta à carta que recebemos do SOAPA, Associação de Amigos da Preservação de Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico de Jundiaí, e a Comissão de Patrimônio Cultural. Não é e nunca foi ideia desse vereador passar uma borracha na história de nossa cidade. Estou aqui para defender, sem saudosismo, a elevação de vila para a cidade, que se deu em 28 de março de 1865. Estou aqui para defender os comerciantes, comerciários, o funcionário do comércio, que nesta época contam com as vendas para a celebração do Natal. Assim, defender também a manutenção do emprego de final de ano, que para muitos é a única alternativa de trabalho e de uma possível efetivação no comércio e na indústria no final do ano. Portanto, meus amigos, solicitei essa audiência devido à grande dúvida de 400 anos, pois em toda a história de Jundiaí, o primeiro feriado, em 14 de dezembro, se deu o ano passado, né? Se deu o ano passado, gente, em 350 anos que alguns falam, em 400 anos, mais ou menos, de história. Em toda essa história de Jundiaí, o único feriado em 14 de dezembro foi o ano passado. Diga-se de passagem, sem uma ampla discussão da matéria em questão. Deixo claro nesse momento que não votei o projeto de criação do feriado, por entender que não se pode fazer civismo fazendo com que toda a classe de comerciantes pague a conta. Portanto, nesta audiência, peço compreensão de todos e que apoiem meu projeto, ou que tenhamos uma saída que não prejudique nenhuma classe, ou discutiremos outra maneira democrática, ou outra alternativa justa para essa matéria. Então, gente, eu coloquei essa lei, pedi audiência pública para ouvir a todos, né? Acho que dessa forma que a gente vai fazer o civismo de Jundiaí, e dessa forma que a gente pode contemplar toda a população, com feriado ou sem feriado, mas com justiça. Obrigado, presidente, obrigado, senhores vereadores, e obrigado, público presente. Gostaria de convidar para que fizesse uso da tribuna a secretária Penha, que está aqui representando o Poder Executivo do município de Jundiaí, enquanto secretária da Cultura. Bom dia a todos, bom dia, presidente, cumprimento a todos os vereadores. Eu acho muito bom que a gente esteja reunido nessa manhã para falar um pouco da história de Jundiaí. Como o vereador Tico aqui mesmo expôs, não há um consenso sobre qual data realmente marca o aniversário de Jundiaí. Então, eu acho que algumas considerações a gente tem que fazer. Primeiro, da importância, qual data é importante para a nossa cidade. Eu acho que isso é o fundamental nessa discussão. O feriado é uma outra coisa. 14 de dezembro é importante para Jundiaí, porque nós tínhamos a Câmara dos Homens Bons, que era mais ou menos como a nossa Câmara de Vereadores. Então, é uma data importante para Jundiaí, sim, é muito importante no momento do Brasil colônia. 28 de março é importante para Jundiaí, porque no Império Decadente, todas as vilas foram elevadas à categoria de município.
Então, eu acho que nós temos que ver qual é a identidade da população de Jundiaí, qual é a identidade da nossa história, com qual data a nossa cidade se identifica. E nada mais é do que 14 de dezembro. Agora, a questão do feriado, eu acho que nós deveríamos de continuar como sempre vínhamos até 2005. Né? Não é o feriado que vai marcar o civismo. Até 2005, ninguém comemorava, ninguém fazia feriado 28 de março ou 15 de dezembro. E eu acho que a questão do feriado, ela é uma questão a ser muito bem discutida, porque num país como o nosso, na situação socioeconômica que nós vivemos, de desemprego, não é o feriado que vai dizer do civismo, da cidadania das pessoas. Então, o meu pensamento, né, é esse. Acredito também que seja o pensamento do senhor prefeito, que nós conversamos a respeito, porque se a gente disser que 28 de março vai ser feriado, nós vamos estar marcando uma data para Jundiaí. E a nossa identidade é 14 de dezembro. Então, que venha sendo, que seja comemorado como vinha sendo até o ano de 2005, sem feriado nenhum, porque nós precisamos trabalhar para fazer, se somos um país em desenvolvimento, nós temos que continuar a trabalhar. Eu acho que o feriado não tem sentido nenhum, nem 28 de março, nem 14 de dezembro. Dando sequência à audiência pública, gostaria de chamar o senhor Valdemar Bertazzoni, presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí. Bom dia a todos. Senhor presidente, vereadores, comerciantes, comerciários que aqui vieram fazer essa audiência pública para que esta data de 14 de dezembro, ou mais precisamente o feriado, seja discutido amplamente. O Sindicato do Comércio Varejista de Jundiaí e a Câmara de Dirigentes Lojistas foram procurados por alguns comerciantes. Nós conversamos e entendemos a situação. Para que a gente pudesse começar uma discussão, nós convidamos a então presidenta da Câmara Municipal de Jundiaí, vereadora Ana Tonelli, conversamos amplamente a respeito. A então presidenta ficou de estudar o assunto. Num segundo momento, nos procurou o vereador Tico, José Galvão. Continuamos com a nossa conversação a respeito, trouxemos os comerciantes que nos procuraram e mais outros para discutir o assunto. E o vereador Tico se prontificou a colocar o projeto de lei. E este projeto nós temos que parabenizá-lo, mesmo porque ele já fez algumas considerações a respeito. A nossa cidade não pode viver em função de feriado, nós precisamos trabalhar. Nós tivemos prejuízos a respeito do feriado do dia 15 desse ano de 2006. Então, nós precisamos rever isso. Nós tivemos um feriado aqui em Jundiaí, que era o feriado do dia 8 de dezembro, que era comemorado o dia da padroeira da Vila Ares. Lutamos, levamos as considerações à igreja da Vila Ares, aos seus seguidores, à sua população, e conseguimos reverter esse feriado para o dia 2 de novembro, que é o dia de finados. E isso melhorou a situação comercial de Jundiaí. E nós agora estamos aqui para discutir esse assunto e pedir aos senhores vereadores para ponderar quando forem votar esse projeto de lei, mesmo porque nós não podemos deixar que a economia de Jundiaí seja afetada, nem os comerciantes e nem os comerciários. Então, é isso que nós estamos aqui discutindo, a fim de que nós possamos rever esse feriado do dia 15 e que a gente possa ter um final feliz para Jundiaí, para os comerciantes, para os comerciários e para a população em geral. Muito obrigado, senhor presidente.
Muito obrigado também, senhor Valdemar Bertazzoni. Com a palavra, a vereadora ex-presidente desta casa, a vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, companheiros vereadores, amiga vereadora Marilena, minhas amigas, meus amigos aqui presentes, Penha representando o prefeito municipal, a secretária da Cultura, que lembrou bem. E é por isso, Penha, que eu falo da importância dessa Casa de Leis sempre, e brigo por ela, por essa importância. Dizem que nós temos o poder executivo, o legislativo e o judiciário. Eu sempre digo que é o contrário. Primeiro o poder legislativo, porque foi essa Câmara dos Homens Bons. Vejam, mulheres que nós não tínhamos vez na época. Era a Câmara dos Homens Bons. E foi essa Câmara quem escolheu o prefeito. Então, primeiro é o legislativo e segundo o executivo. Essa é a minha opinião. E vejam a importância disso, que há alguns meses nós estávamos aqui brigando. E à época, eu, enquanto presidente, não me restava outra coisa, quando procurada que fui pelo vereador que apresentou o projeto de lei, que já estava apto a ser discutido, que o colocasse em pauta. E eu o fiz. Senão, eu iria sofrer as penalidades da lei. Porque o presidente, cabe a ele fazer a pauta da ordem do dia. E desde que os projetos estejam aptos, e desde que, principalmente, o vereador ou vereadora, autores da matéria, peçam para que entre em pauta, o presidente deve fazê-lo. E foi assim que eu fiz. Me lembro bem da Maíra aqui presente, vocês lutaram, vocês brigaram no sentido bom da palavra, não é? Mas, infelizmente, o projeto foi aprovado. E eu também não votei, porque presidente, regimentalmente, nesse caso, não vota, só quando depende de 2/3 de vereadores, e aquela época, ou esse projeto depende da maioria simples. Porém, ele foi aprovado. Mas hoje estamos aqui nessa audiência pública, e quero cumprimentar, e o faço, o Tico, por ter apresentado o projeto. Eu realmente estive nessa reunião que o Bertazzoni citou, com vários comerciantes aqui presentes, só que eu estava deixando a presidência. Saí de lá com o calhamaço de documentos que temos em mãos, até através de livros históricos da nossa cidade. Mas eu acho que a Penha colocou muito bem a ideia, e nós conversávamos já nos bastidores. Nada impede que se comemore o aniversário de Jundiaí. E há 350 anos, os nossos antepassados o fizeram, e sem que fosse feriado. Então, também não vejo a necessidade, sabe, Tico, e essa é a minha opinião pessoal, e comungo com a ideia da Penha, aqui, que falou aqui da tribuna, não vejo a necessidade de se comemorar no 28 de março. Até porque voltaríamos, nós passaríamos a ter 100 e poucos anos, e não mais os 350, que tanto foi comemorado e falado no ano retrasado, no ano passado, e ainda nesse ano comemora-se os 350 anos da cidade de Jundiaí. Meu encaminhamento, Tico, é pela revogação da lei. Não se comemora nem 14 de dezembro e nem o 28 de março. Encerro minhas palavras, muito obrigada pela compreensão. Fiz a leitura do regimento do artigo 213, vereador Julião, e não abri a palavra para os vereadores. Vou abrir primeiro para os representantes da sociedade civil. O Gerson chegou de 5h50 da manhã aqui na Câmara, se inscreveu e está aguardando. Vou abrir a palavra, então, aos senhores vereadores para que façam uso da tribuna e manifestem as suas impressões acerca do projeto de lei que está sendo discutido em número 9.695. Com a palavra, o vereador Gerson Henrique Sartori. Senhor presidente, mesa, vereador Tico, que apresentou o projeto. Contrário do vereador Tico, da vereadora Ana, que era presidente na época, eu votei. E não tenho vergonha nenhuma de vir aqui e falar com os segmentos do comércio, comerciários, ou acho que industriários e outras pessoas, segmento da cultura, que deve estar presente aqui.
E acredito que teve, assim como a minha bancada, a bancada do PT, acredito que teve alguns equívocos, alguns erros, principalmente nosso, Câmara Municipal, porque votamos correndo, votamos aí de afogadilho, talvez sem discutir amplamente com a sociedade. E, por outro lado, também, da forma como aconteceu naquele dia, acredito que não foi a melhor maneira como está acontecendo hoje. Por outro lado, desde quando o vereador Tico colocou esse projeto em discussão, a gente tem debatido muito, principalmente eu tenho conversado muito com o Tico, no papel de interlocutor da bancada, tenho conversado com alguns comerciantes, a bancada também, discutimos com comerciantes da Vila Ares, foi a última, conversamos com o Edivaldo, o Ricardo, e a hora que eu vi a secretária Penha subir aqui e falar, eu falei, pô, é o que nós estamos discutindo desde o começo. Parece até um contrassenso, mas aqui a bancada de oposição da Câmara é totalmente a favor do que pensa, neste momento, o Executivo da cidade. Nós achamos que tem que revogar, a gente vai ouvir, é lógico, a audiência, vai ouvir as ideias, mas a nossa opinião, nossa tendência é que tem que revogar o feriado, e a gente já tinha comentado isso, revoga-se o feriado, e Jundiaí pode muito bem comemorar tanto o dia 28 como o dia 14, sendo que nós consideramos o dia 14 a data que identifica com a cidade. E pode fazer muita coisa, pode ter muito ato de civismo, com todo mundo trabalhando sem o feriado. Então, nós não temos dificuldade nenhuma em votar pela revogação do feriado, e aí os órgãos, o conselho, se quiserem continuar procurando qual a melhor data, se de fato não é o dia 14, podem continuar procurando. Mas o que importa é que vai estar sendo respeitado segmentos importantes de nossa cidade, ainda que nós somos vereadores da cidade toda, mas nós temos que respeitar segmentos importantes, como é importante o segmento do comércio, como é importante o segmento dos industriários. É lógico que tem uma outra faixa da sociedade, e se a gente fizer um plebiscito, pode ser até que dia 14 ganhe, porque aí as pessoas vão estar vendo o feriado no mês de dezembro, e com certeza, por outro lado, a gente vai estar podendo aí prejudicar a questão do emprego, prejudicar a questão de um salário melhor para os comerciantes, prejudicar as empresas que têm que estar fazendo as suas entregas de final de ano. Então, a gente teve todas essas conversas. Então, aqui para encerrar, a bancada do PT vai de encontro com a proposta do governo municipal. Aliás, a gente já vem discutindo isso, né, Tico? Há uns 3, 4 meses que você apresentou, que nós somos a favor que se revogue o feriado e que comemore dia 28 pela importância que tem dia 28, dia 14 de dezembro pela importância que tem. E espero aí que até os comerciantes, junto com a Prefeitura, junto com a Secretaria de Cultura, façam parcerias, que a gente promova bem o dia 14 na cidade, com as pessoas trabalhando, com as pessoas tendo lucro, mas, acima de tudo, com as pessoas levantando o nome da cidade de Jundiaí. Eram essas minhas palavras, presidente, senhores vereadores e as pessoas que acompanham. Com a palavra, o vereador José Antônio Cachan. Senhor presidente, comerciantes, comerciários, historiadores presentes, a todos que estão ligados ao problema não, a essa audiência pública de número 69. Como o nobre vereador Gerson Sartori disse, eu também votei sim na data quando apareceu esse projeto do nosso companheiro Felisberto Negri. Nós, com todo respeito ao nobre vereador do projeto, Felisberto Negri Neto, a minha opinião pessoal é a mesma opinião da própria bancada do PT. Eu acredito, sim, eu olho aqui, instituir feriado de 28, instituir feriado do dia 14. Nós temos que esquecer o feriado. E, sim, comemorar a história de uma cidade, que é a de Jundiaí.
Eu também sou a favor de um plebiscito. Eu, após receber, com todo respeito, uma carta endereçada ao próprio autor do projeto, José Galvão, ao vereador José Galvão, recebi uma cópia. Eu respeito muito, sim, João Antônio Burim, presidente da Comissão de Patrimônio Cultural da cidade, fez com que eu estudasse, refletisse e chegasse a uma conclusão. Não me importo se amanhã depois votar no projeto, não considerando o feriado mais na cidade. Como disse o nobre companheiro do PT, Gerson Sartori, existe, sim, muitas comemorações feitas em praças públicas, com hasteamento à bandeira, com a banda tocando nas praças e tudo mais, e com as portas das lojas abertas. Portanto, opinião pessoal minha, continua a data histórica, no mês de dezembro, mesmo sem ter o feriado a comemorar. Comemoraremos, sim, o Dia da Cidade, o Dia da Cidade de Jundiaí, e por quê? Se jogar para março, o retrocesso será maior. Não teremos 400, 350, 500 anos amanhã. Nós teremos um pouquinho mais de 100 anos. Portanto, é um estudo que tem que ser feito ainda nesse projeto, sobre uma emenda que possa, sim, considerar a data da cidade em dezembro, mesmo sem considerar o feriado. Palavra minha do vereador Caixão. Com a palavra, o vereador Julião. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente aqui, comerciantes, comerciários, historiadores, a minha amiga secretária da Cultura, Penha, meu respeito a todos vocês. É óbvio que está claro já o que vai acontecer na votação do projeto, com uma única mudança, que eu espero que venha, que é não apagarmos a história da cidade de Jundiaí. Isso seria um absurdo. Isso seria inaceitável. E eu acho que nem podemos pensar em algo nesse sentido. Tirar o feriado, acho que é plausível. Acho que é um pleito razoável e bastante justo de muito dos senhores e das senhoras. Não tenho dúvida de que a Casa assim se posicionará no dia em que vier a público, no dia em que vier na pauta. E espero que com a devida mudança, de não mudarmos a data da fundação da cidade ou da vila de Jundiaí, que é o 14 de dezembro. Senão nós teríamos que passar uma borracha, como bem disse o vereador Caixão aqui, sobre um grande tempo da nossa história, que fez com que Jundiaí chegasse no nível de qualidade de vida que nós temos hoje. E acho que não é nem o pedido de vocês, para que a gente mude a história de Jundiaí. Acho que o pedido central é o pedido para que se revogue o feriado. A questão é o fechar as portas e a população não poder adquirir os seus presentes do final de ano ou mesmo necessidades do dia a dia de cada um de nós. Fui um dos vereadores que votou favorável. Fui um dos vereadores que naquele dia se posicionou favorável, porque entendia que naquele momento era importante que se fizesse a história de Jundiaí vingar. Como agora, eu acho que a gente está atendendo a um pleito da comunidade.
E é essa a função do homem público. Talvez devêssemos ter precedido aquela votação de uma audiência pública, ter os ouvidos. Talvez até devêssemos estender essa escuta a toda a cidade de Jundiaí. Talvez. Não tenho isso muito certo. Tenho tido contato com alguns amigos do comércio, tenho parentes que militam na área do comércio e tenho ouvido a população. E é óbvio que a gente tem que tentar atender aquilo que vai na ânsia da população, aquilo que vai trazer benefícios para a nossa cidade. E aqui vai agora uma pergunta para ser respondida por vocês, comerciantes e comerciários. Por que a população sai de Jundiaí para fazer compra com o comércio que nós temos na nossa cidade? Esta foi uma dúvida que me fizeram e que eu não soube responder. Acho que nós temos dirigentes com capacidade de dar essa resposta à nossa população. Porque algum motivo deve existir. Eu não sei, não sou comerciante, que pese ter que vender o meu produto por ser dentista e conseguir fazer uma pessoa abrir a boca não é fácil. Sei que também dá dificuldade de vocês de vender desde uma meia até um terno completo, né? Mas qual é o motivo que faz? Acho que tem que ser feita uma discussão entre vocês também e fazer pesquisas junto à nossa população para saber os motivos pelos quais os jundiaenses, como bem disse aqui o vereador Tico, que num único feriado, do dia 14 que nós tivemos, numa única loja em São Paulo, de um comerciante de Jundiaí, que tem essa loja em Jundiaí, certo? Na mesma rede, né? Teve um número aí grande de pessoas da cidade saindo de Jundiaí, se dirigindo a um outro município para comprar numa loja que ele tem em Jundiaí. Qual a diferença? Essa é a pergunta a ser respondida por vocês também. Aqui fica uma indagação de alguém que quer saber, porque eu fui questionado a respeito disso e não sei, certo? Agora, contem com essa Câmara no sentido de ajudá-los a revogar o feriado, não a data histórica do 14 de dezembro. Isto eu assumo de público que não votarei. A revogação da comemoração do dia 14. Do feriado, sim. Do feriado, vocês contem comigo. Da história, não. E tenho certeza que nem é o que vocês querem. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Antônio Carlos Pereira Neto, o vereador Doca. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, nesta votação, eu não votei nem a favor e nem contra. E interessante, nem me abstive. Então, a senhora e os senhores devem perguntar, para mim ele estava invisível, não veio. Não, não era. Era o seguinte, eu estava como secretário na prefeitura, colaborando com a administração do prefeito Ari Fossi, como secretário de Agricultura e Abastecimento. Mas sempre a gente acompanhou, porque, afinal de contas, é jundiaiense, a batalha desta casa com referência à data histórica de Jundiaí. Eu pensei que hoje fosse uma discussão forte, mas eu fiquei bastante feliz, porque eu estou notando uma discussão em alto relevo. Isso é muito importante. Inclusive,
Foi muito feliz a secretária, a senhora Penha, secretária da Agricultura, de fazer o uso da palavra o mais rápido possível, porque ela acabou de encerrar, no meu modo de pensar, qualquer dúvida com referência, evidentemente, a esta data que começou essa briga, 28 de março e 14 de dezembro. Portanto, agora vou ter que votar. E, claro, evidente, que nós vamos votar com a maioria para deixar sem efeito a data do feriado, mas mantendo 28 de março. Porque senão fica, aliás, perdão, a data de 14 de dezembro, porque senão a gente fica numa situação delicada. Vota numa data, depois volta na outra, vai na outra, e você não pode continuar, evidentemente. Vamos comemorar em 14 de dezembro e sem feriado. Trazer tranquilidade, evidentemente, para os senhores comerciantes, comerciários, e trazer também lavrar mais um tento da Câmara, que mantenha a data e, ao mesmo tempo, deixa os senhores e as senhoras tranquilos, deixa a cidade bem tranquila. E quanto à pergunta que o vereador, dinâmico vereador Júlio fez aos senhores comerciantes e comerciárias, o que significa que a pessoa saia? Claro e evidente que os senhores que entendem bem disso, mas é interessante essa pergunta. Mas eu achava que às vezes está faltando um estímulo, viu, vereadora Marilena Negro? Porque eu lembro quando eu tinha meus 16, 17, 18 anos, já faz tempo. Era bonito você ir no centro da cidade, perto do Natal, com iluminação, com as vitrines bem arrumadas, com concurso de vitrine. Isso era lindo. Eu achava uma coisa fantástica. E claro que se eu estava na cidade, eu estava acompanhando de meus pais, e o que eles iam fazer? Iam gastar, comprar seus presentes na festa natalina, e por que não dizer, até aniversários, certo? Então, o mais importante é que os senhores comerciantes, comerciários, me perdoem, que eu não sou do ramo, mas é uma sugestão. Vamos fazer um Natal alegre, um Natal feliz, com muita alegria, com a colaboração da Prefeitura, bem iluminado. Os senhores são bons técnicos, os senhores entendem do comércio. Eu sei que a situação está difícil pelo problema de tributos caríssimos, mas sempre dá um jeitinho, certo? Com inteligência e com calma e com tranquilidade, fazer um Natal alegre e claro e evidente que pouca gente vai para São Paulo ou Campinas, aí por perto, para poder, evidentemente, aproveitar mais alguma coisa em São Paulo, né? Shopping, etc. Portanto, parabéns ao vereador Tico, parabéns à presidência atual da Câmara, a ex-presidente Ana Tonelli, a todos os senhores vereadores e vereadoras. E a gente se sente muito feliz em participar de uma audiência pública em tão alto nível, certo? E que se resolva tudo bem para o bem de Jundiaí. Muito obrigado, senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras. Com a palavra, a vereadora Marilena Perdiz Negro. Bom dia a todos. Embora o meu companheiro Gerson Sartori já tenha feito a manifestação em nome dos vereadores do PT, e essa posição a gente tem reiterado e conversado com alguns dos senhores aqui presentes, representantes do comércio, mas eu gostaria de usar a tribuna para me dirigir à Penha, né, a diretor do teatro também que está aqui, o Nacarato, pela propriedade, com que foi falado e aguçado aqui, né, todas as pessoas no sentido do que é melhor para a cidade. Quem conhece um pouquinho do meu trabalho, e os senhores vereadores aqui presentes sabem, e o vereador Cachan voltou para me ouvir, sabe que se chegar esse projeto na Comissão de Educação e Cultura, a vereadora ia abrir, ia falar, olha, vereador Cachan, eu gostaria de ouvir o Conselho Municipal de Cultura a respeito desse assunto, para nos fundamentar. Então, eu fiquei surpresa porque o próprio Conselho de Cultura fez uma manifestação até antecipada, enviou sua sugestão, e isso fez com que
ainda mais a nossa posição do PT fosse no sentido de preservar o feriado da cidade, 14 de dezembro, incluir o 28 de março para que a gente incentive a participação da questão cívica do 28 de março, coisa que eu não vi até nesse daqui, no dia 28, e uma outra forma de trabalho também que a gente tem. Eu tive certeza que o prefeito, todas as ações comemorativas dos 350 anos, ele não fez sem um respaldo da cultura. Ele não faria todas as despesas que ele fez com monumento, com revista, com uma série de ações comemorativas. Não está mais aqui o painel, mas até outro dia tem um painel aqui dos 350 anos, sem um embasamento. Então, eu acho que essa atitude do Executivo reforça o que a população vê no 14 de dezembro. Então, eu acho que a gente tem 2 datas para inserir definitivamente no calendário de eventos da cidade, que é a comemoração das nossas datas, nossos marcos históricos, e vai de nós agora fazer investimento no sentido de que a gente comemore realmente e lembre dessa data, que se inclua aí nos currículos das escolas, os professores fazendo os trabalhos escolares, independentemente do comércio. O comércio tem que atuar, tem que trazer novidade, tem que inovar no sentido de trazer as pessoas para o comércio. Tá? Talvez a resposta que o Julião não consiga obter é a questão da proximidade de São Paulo. Proximidade de Campinas, os apelos na televisão, às vezes, são mais eficientes e chamativos do que o próprio comércio daqui, mas eu tenho certeza que vocês têm habilidade e vão saber nos convencer, enquanto consumidores, de que é importante consumir aqui em Jundiaí, independentemente de feriado. Acho que são questões distintas, e fica aqui meu agradecimento pela manifestação da secretária de Cultura, que dirimiu aí quaisquer possibilidades de dúvida e ratificou a posição do Partido dos Trabalhadores, que é o que a gente vem discutindo. Tá bom? Era isso. Obrigada pela presença de todos. Com a palavra, o vereador Marcelo Roberto Gastaldo. Senhor presidente, bom dia a todos. Eu, no início dessa audiência, estava recebendo o pessoal no meu gabinete, inclusive estava escutando que a gente tem uma interligação auditiva em toda a Câmara, o manifesto da secretária Penha. E nos traz uma certa tranquilidade em relação a esse pleito. Parabenizar o vereador Tico da maneira que está sendo conduzida esse trabalho, Tico. Assim como você, nós também fomos procurados pela classe comercial e também sou envolvido, né, até em função da família, participar por isso, e mesmo assim, naquele momento, votei a favor, né, em função dos argumentos do momento. Eu acho que o que faltou realmente foi essa mobilização, essa divulgação e a participação de toda a sociedade em relação a um projeto. Então, a maneira que está sendo conduzida, a gente vê a importância desse ato, uma audiência pública, com o número de vereadores aqui presentes. Geralmente, quando a gente faz, geralmente é só o interessado acaba participando, até em função de algumas atividades que os outros vereadores têm também, mas a própria participação da população. Hoje nós vemos a casa cheia. Então, a gente vê o quanto é importante a discussão junto à sociedade em relação a qualquer projeto. A audiência pública vem justamente para dar amparo, tanto para a população, no sentido de ter resposta no que está sendo explanado, como nós, vereadores. Até porque, às vezes, a gente tem a intenção, mas, tecnicamente, às vezes, a gente não tem autonomia e capacidade para entender. Assim como foi procurado grandes historiadores da nossa cidade,
para que a gente não perca mesmo a história de Jundiaí. Como é importante viver numa cidade e ter uma história como Jundiaí tem, que ela não se perca mesmo. Vejo aqui nos olhos de alguns amigos, né, já satisfeito que, pelo que a gente já sentiu, vai ser encaminhado dessa forma. Mas esse fato de ter esse civismo, né, que nós sabemos que o fato em si não é pela data, e sim pelo que ele representa. Acho que parabenizar a forma da condução, a forma que o presidente tem respeitado a iniciativa dos vereadores nessa casa, senhor presidente. E até fazer um relato em relação a questionamentos que a gente recebe dentro da sociedade, né? A gente vê, um pouco antes de vir para a sessão, o Tico ainda estava dando uma entrevista na rádio, né, Tico? Colocando um pouco mais nessa questão do civismo, da participação. Eu acho que a Câmara tem feito, sempre fez e sempre fará o seu trabalho, que é isso, é de encontro àquilo que a população necessita, precisando sim, sempre deixar bem às claras e de uma forma bem técnica em relação às coisas que são colocadas. E parabenizar, Penha, pelas suas palavras, embora não estando aqui em plenário, estava ouvindo, que você nos trouxe uma tranquilidade muito grande no sentido de votar esse projeto. Eram essas palavras nesse momento, senhor presidente. Não havendo mais oradores, vereadores inscritos para a fala, eu darei prosseguimento aos representantes do segmento da sociedade organizada no município de Jundiaí, chamando o Edivaldo Bronzelli, da Câmara dos Dirigentes Lojistas, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas aqui no município de Jundiaí. Por favor, Edivaldo Bronzelli. Bom dia, presidente Luiz Fernando Machado. Bom dia, Tico. Demais vereadores, dirigentes de entidades, comerciantes, comerciários, historiadores, aos quais têm profundo conhecimento da história, e por esse profundo conhecimento, a Penha, com propriedade, falou o que é a história e o que é, na verdade, o que nós queremos. Como o Valdemar falou no início, nós fomos procurados no início, como entidade, tanto a CDL como o sindicato, por um grupo de comerciantes descontente pelo que foi conduzido. E descontente por quê? Como você falou, Penha, a história é importante, e a história com H, não a história com E. Mas a história com H, ela só se faz com desenvolvimento econômico. E desenvolvimento econômico se gera com trabalho. E trabalho se gera com pessoas. E as pessoas necessitam disso. Por isso que, no mês de dezembro, onde cada dia representa 3 em dias normais de faturamento, nós acabamos cerceando uma parte do nosso desenvolvimento econômico e do nosso crescimento. O que você falou, Marilena, é importante. É a resposta que o Julião tem. Nós temos esse problema. Nós estamos no meio de 2 centros muito fortes, São Paulo e Campinas. E todos nós, dirigentes de entidades, fazemos todos os esforços para que fazemos com que o público consumidor fique aqui na cidade. Mas o feriado em si, ele inibe. E como disse, se cada dia representa 3, quem dirá os comerciários, com o qual eu tive contato com o Cláudio, que é o presidente,
que nessa época eles têm um acréscimo a mais pelas comissões e um acréscimo a mais, Tico, dos trabalhos temporários. Então, isso você vai cerceando. Nós não podemos ter esse cerceamento. Eu considero que onde nós temos 20 mil, cerca de 20 mil funcionários no comércio, onde se você colocar numa proporção 4 por família, são 80 mil pessoas que giram em torno do comércio, ou seja, cerca de 20% da população de Jundiaí. O contexto, ele tem que ser muito bem pensado. E pelo que nós estamos colocando aqui, é de fundamental importância a extinção do feriado. E como você falou, Gerson, agora que você chegou, foi um equívoco. Eu acho importante essa posição sua aqui dentro. Foi um equívoco ter votado? Foi um equívoco. Mas é melhor corrigir do que manter. O que nós vemos entre todos vocês, e a audiência pública mostra isso, a compreensão e o discernimento. E nós, como dirigentes de entidade, temos que representá-los. E é isso que nós fazemos em todos os momentos em que vocês, comerciantes, empresários, nos procuram. Esse é o nosso respaldo e isso está aqui hoje. A partir do momento em que um grupo foi nos procurar e, paralelamente, nós já estávamos trabalhando, quando eu tive o prazer de ligar para a Ana, e então presidente da Câmara, eu falei, essa situação precisa ser revertida, que o desenvolvimento de Jundiaí não pode ser crucificado. A história, ela será preservada, mas o desenvolvimento econômico, a cada dia que passa, tem que ser posto em prática com toda a propriedade que nós temos. E todos nós, empresários, temos sim capacidade, temos condições de segurar todos os clientes aqui em nossa cidade. Basta que a gente se una em um prol comum, o prol do desenvolvimento econômico da cidade de Jundiaí. Obrigado. Para falar pela União dos Empreendedores da Vila Arens, eu convido a essa tribuna o senhor Nelson Messina Filho. Ilustríssimo presidente, membros da mesa, demais vereadores, público em geral, eu talvez fosse até repetitivo aqui em dizer tudo que já foi dito, talvez não precisasse nem dizer muito mais coisas aqui, porque eu acho que o que foi dito pela Penha e os demais vereadores já se completa, mas talvez reforçar alguma coisa possa ser até importante. A UEVA é uma entidade de empreendedores da Vila Arens, de voluntários sem fins lucrativos, que tem como meta mobilizar todas as atividades empresariais da região, buscando amenizar a força de grupos organizados, impulsionando o desenvolvimento socioeconômico da região, dando estabilidade às empresas, gerando empregos e receita ao município. Entendemos que a data do dia 28 de março de 1865, quando Jundiaí passou a categoria de cidade, se emancipando política e administrativamente da então província de São Paulo, ela é tão importante quanto o dia 14 de dezembro, quando Jundiaí passou da freguesia para a vila. Mas nos parece que prestigiar uma das datas sem que se tenha uma unanimidade em sua história não atende à realidade de nossa cidade. E mais, se levarmos em conta que o mês de dezembro, a indústria, o comércio
e os prestadores de serviços estão no seu pico de produção, todos os empregados e empreendedores acabam tendo um grande prejuízo, e também o município, que perde com a arrecadação. Os nossos vizinhos de outras cidades que estão em plena atividade acabam gostando muito dessa situação. E o resultado de 2006 mostra isso. Uma queda vertiginosa na receita de nossas empresas, que perdeu para as cidades vizinhas, além de não atendê-las. E não foi só no dia 14, como já foi dito, mas principalmente nos dias subsequentes, confirmando que as perdas do feriado não foram mais recuperadas. Esperamos que as nossas autoridades, senhores vereadores, o Executivo, e a comunidade em geral, entenda a importância de uma solução para esse problema e que sejamos justos com a cidade de Jundiaí. E o nobre vereador Julião, que levantou uma questão e não está presente, eu gostaria de deixar um convite em nome da UEVA e também das outras entidades de classe que estão aqui, que eu acredito que serão partidários conosco, de convidar o Julião para uma reunião, para que ele entenda essa dúvida que ele tem a respeito da dificuldade que se tem de manter o público aqui na cidade, consumindo em nossa cidade. Eu acho, além da proximidade de outros centros, a gente precisa do Poder Executivo e Legislativo para impulsionar o comércio. Eu acho que tem outras cidades de menor porte que trabalham fortemente nisso. Investem em decoração, investe em publicidade, atrai o seu consumidor para dentro da sua própria cidade. E nós precisamos dessa força. A UEVA tem feito um trabalho muito forte lá na Vila Ares, no mês de dezembro, buscando atrair o público, não deixando que ele vá para outros centros. Então, fica aqui o convite, em meu nome e as demais entidades que eu acredito que estarão conosco, para que se faça uma reunião com o Julião e os demais vereadores que tiverem interesse, para conhecer os nossos problemas. E aos nobres vereadores, nós da UEVA, que representamos 788 empresas da região, apoiamos o nobre vereador, mas mais que isso, apoiamos qualquer solução que seja boa para a cidade e principalmente para os micros e pequenos empresários, que representa 80% dos empregos da cidade e do país. Parabéns, é só isso. Presidente, obrigado. Passarei a palavra agora para o vereador Cláudio Miranda, que já se encontra no plenário. Senhor presidente, senhores vereadores presentes e público presente, eu nem vou ocupar a tribuna, só fazer uma observação, até para justificar e definir bem a posição desse vereador. Quando houve a votação do projeto aqui nessa casa, eu me abstive, não votei. Por que não votei naquela ocasião? Justamente porque foi um projeto que chegou meio de afogadilho aqui, meio de uma forma, uma tramitação rápida, quer dizer, já estava há algum tempo na casa, mas os vereadores tomaram conhecimento quase que no dia da sessão, alguns dias antes, e um projeto que criava o feriado e que mudava a vida de muitas pessoas sem que fosse feita uma discussão mais ampla com a sociedade, inclusive a audiência pública. E foi na ocasião, a justificativa desse vereador para não votar, né, foi justamente essa, de que não houve discussão, não houve audiência pública, não houve... Certamente iriam existir posições antagônicas, pessoas que estariam favoráveis e contrárias ao projeto, e não me sentia seguro e convicto para votar um projeto naquelas condições.
Ele foi aprovado e o que se viu foi que se gerou uma polêmica muito grande na cidade e que vem desaguar agora nessa nova proposta do vereador Tico. Então, todos nós temos recebido aí muito e-mail, muito telefonema, nós temos tendo sido procurados por pessoas favoráveis e contrárias ao projeto, vereador. E eu posso dizer que, nas últimas semanas, li muito a respeito do projeto, dos desdobramentos do projeto, das justificativas. Conversei com muitas pessoas de vários segmentos, historiadores e pessoas que defendem uma posição ou outra. E hoje eu tenho já uma posição já de convicção e posso votar agora essa questão com convicção, sem nenhum tipo de dúvida. Então, durante a votação do projeto, nós vamos estar assim, já com uma posição bem definida e posso dizer que sou favorável ao seu projeto, depois de ouvir e analisar vários aspectos e vários argumentos. Então, eu queria só deixar ressaltado que, na votação da lei que criou o feriado municipal, eu me abstive justamente porque não houve discussão e sabendo de que muitas pessoas teriam implicações no seu dia a dia através da aprovação daquela lei. Por isso, me abstive. E agora, com uma discussão mais ampla, com mais tempo, com mais possibilidade de ouvir outros argumentos pró e contra, eu posso me posicionar com mais segurança e convicção, e acho que é importante que a Câmara faça esse tipo de debate, até de preferência no período noturno, que as pessoas possam vir aqui, mais pessoas para poder participar, mas é importante que a sociedade participe e decida uma questão tão relevante para o dia a dia da cidade. Obrigado, vereador Cláudio Miranda. Vamos convidar agora a senhora Elaine das Neves, pelo Sindicato dos Empregados do Comércio de Jundiaí, para que ocupe a tribuna. Senhor presidente, vereadores presentes, muito obrigada pela oportunidade. Estou aqui em nome do Sindicato dos Empregados no Comércio de Jundiaí Região, representando a classe comerciária, e nós apoiamos a revogação do feriado em dezembro, visto a grande perda que tem o comerciário, que trabalha em cima de comissões e que ganham seus salários maiores nessa época. Não questionamos, em momento nenhum, a relevância histórica que tem a cidade de Jundiaí e a sua grande importância. Ficamos felizes em ouvir os senhores vereadores e em serem coniventes com nossa posição também. Muito obrigada e um bom dia. Convidar para que ocupe a tribuna o senhor Roberto Cardoso de Rezende, que vai falar também pelo comércio de Jundiaí. Bom dia, presidente Luiz Fernando, meu amigo Tico, Ana Tonelli, todos os vereadores aqui presentes, meus amigos, companheiros do comércio. Eu quero abrir essa questão, nós falamos, pelo jeito já temos a maioria aqui na questão da revogação da lei e instituindo o feriado. Eu queria deixar um precedente, perguntar aqui para o presidente da Câmara, de repente ele pode me responder, que na última vez que a gente se encontrou aqui na Câmara Municipal, nessa casa, eu ouvi aqui que Jundiaí tem uma vaga para um feriado. Isso é verdade? Dentro do calendário de feriados que podem ser instituídos, nós temos algumas precedências de feriados, mas a quantidade ela não está, pelo menos do que eu saiba, expressa aqui no nosso... Ela está completa, né, dona Vilma? A nossa diretora legislativa, que aqui está, a dona Vilma, nos informa que está completo no calendário de feriados. Se não temos, então... Se revogar, sobra um. Questão de ordem. Se revogar, sobra um, mas se não for feita a revogação, o calendário está completo. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Tico. Só para esclarecer,
Em revogando o feriado do dia 14 de dezembro, sobra uma data. Mas essa data, se criarmos outro feriado em outra data, não pode ser um feriado religioso, porque já existe 4 feriados religiosos em nossa cidade. Só para um esclarecimento. Ok. Então, a gente fica pensando o seguinte, já houve, pelo menos a mídia disse amplamente na última semana, que Jundiaí estaria mudando o seu feriado de aniversário pela 3ª vez. Se apenas revogarmos essa lei, será que não abriríamos o precedente para uma nova data? Será que essa data não cairia no mês de dezembro de novo? Então, essa questão temos que discutir bastante, até porque o resultado da última votação, em que foi aprovado o projeto do 14 de dezembro, eu disse aqui, inclusive, que toda reação tem um resultado contrário. E respondendo também à pergunta do Julião, que não está aqui presente, é fácil comparar aonde os consumidores foram comprar. É só eu, por exemplo, como comerciante, peguei o mesmo dia do ano passado, do ano retrasado, no dia do 14 de dezembro passado. Teve loja minha que teve uma perca de 50%. E alguém também me perguntou como que eu faria para segurar esse povo aqui. Eu pergunto para vocês que estão aqui presentes, povo em geral, e o seguinte, quando é feriado, o pai de família ele não trabalha. E automaticamente os filhos também não estudam. Estarão de folga naquele dia. A maioria que tem o seu carro, pega o carro, vai para Campinas, vai para São Paulo, tem até o lugar diretamente, 25 de março, Shopping Dom Pedro. Tá? Eu tenho amigos que têm comércio no Shopping Dom Pedro, em São Paulo, e realmente houve muitas compras no mês de Natal, nesse dia de 14 de dezembro. Tá? A questão das datas, eu queria falar um pouco também da história. Se a gente pegar aqui o documento de 28 de março, em que Jundiaí fazia o seu primeiro centenário, ou seja, 146 anos atrás, essa Câmara Municipal redigiu um documento em que eu acredito que a maioria dos vereadores da época, talvez hoje não estejam aqui presentes, pela idade. Tem alguém presente, vereador? O Doca? Quem? Ele? O Doca. Então, temos aqui presente o Doca. Eu sei que não. O Doca, então, teria que ter uns 90 anos de idade. Você entendeu? Então, nós estaríamos fazendo história também no 28 de março, homenageando toda a Câmara Municipal da época. Está entendendo? Então, não estamos fugindo da história. Pelo contrário, ontem eu visitei o Solar do Barão para ver as fotos, para ver se eu também não estava cometendo um equívoco de ver a história de Jundiaí. Existe passagem nos livros de história que os primeiros povoadores que chegaram em Jundiaí, inclusive vieram fugidos de São Paulo. Parece que teve um assassinato, os caras vieram se esconder aqui na Serra do Japi. Eu não sei se está nos livros de história. Então, nós estamos, sim, fazendo história. Só tem a questão das datas, se é fundação, se passa de vila para cidade, de município, porque naquele tempo, em 1800 e... Deixa eu ver direitinho a data aqui. 1865, nem São Paulo, acho que ainda era São Paulo. Está entendendo? Então, a questão histórica existe, a gente está se defendendo. Na questão de nós, trabalhadores, eu digo o seguinte, se as datas coincidirem em dezembro, nós trabalhamos até as 18 horas. Só mais um minutinho, presidente. Então, nós também não vamos descansar, os comerciários que trabalham também não vão descansar. Uma data fora do mês de dezembro seria uma data ideal. Eu não quero pôr uma data aqui, apesar de defender o 28 de março, como data de vila para cidade. Porque eu tenho medo que, de novo, mais para frente, daqui 1 ano, 2 anos, o ano que vem temos eleições de novo, que se crie uma outra data em alguma época que seja desfavorável a toda a classe aqui presente. Então, temos que tomar cuidado com isso, que ficaremos com um feriado aberto para ser criado um novo feriado. Eu gostaria de pedir aqui ao presidente da Câmara, que eu mesmo falei pessoalmente com ele nas vésperas das eleições para deputado federal, falei com o prefeito Ari na Praça Central, falei com o Tico. Então, temos apoio de todo mundo hoje aqui, porque a gente não cometa um outro erro, que seja aberto outro encontro que nem esse, outra audiência pública que nem essa, para que seja realmente discutido, para ver quem está do lado de quem serão prejudicados.
Houve a reação dos comerciários, da indústria, dos trabalhadores, porque nós sentimos diretamente nos nossos bolsos. Como disse o caro vereador, que é mais fácil, é difícil de abrir a boca, você imagine abrir a mão do povo, já que não tem nada na mão. Hoje o povo está, no mínimo, 6 meses endividado. E tem mais um detalhe, a classe dos comerciantes, indústria e prestadores de serviço emprega 50% da população hoje ativa. Isso são pesquisas que foi estampado em todos os jornais aí até há pouco tempo atrás. Então, eu conto com a presença de vocês, os amigos que estão aqui. Quero agradecer antemão ao presidente da Câmara, Ana Tonelli, que deu a mão direita para a gente, e o meu amigo Tico, e o presidente da CDL, que tomou frente para que defendesse a nossa classe. Muito obrigado. Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Ana Tonelli. Apenas relembrando, e como disse o Bertazzoni aqui da tribuna, quando fui convidado e participei daquela famigerada reunião no mês de dezembro, àquela época eu já me demonstrei favorável a essa mudança de data. Com certeza absoluta. Então eu digo para o Tico que votarei desde já, como disse anteriormente, pela revogação da lei. Obrigado, presidente. Com a palavra, o senhor Ricardo Diniz. O Ricardo Diniz, só para fazer a apresentação, imaginei que já dispensasse pelo quórum, pela manhã ser aqui de comerciantes e comerciários, é o presidente da Associação Comercial e Empresarial no município de Jundiaí. Seja bem-vindo à tribuna desta casa, Ricardo. Obrigado, Luiz Fernando. Bom, gostaria de cumprimentar a todos, Luiz Fernando, Tico, Ana Tonelli, todos os vereadores aqui presentes, a classe tão bem representada do nosso comércio, e aproveitar o meu tempo aqui para fazer algumas colocações que eu acho bem pertinentes. Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro, eu tenho certeza que isso condiz com o pensamento de todos, que a gente não quer de maneira nenhuma reformular a história da nossa cidade. A história da nossa cidade ela é uma história brilhante, de muitas glórias, e que realmente tem a ver com 14 de dezembro, com 28 de março. O que a gente coloca em questão, aproveitando essas duas datas históricas, a da emancipação do povoado para a vila, que aconteceu no dia 14 de dezembro, e, posteriormente, a emancipação do nosso município, no dia 28 de março de 1865, e esta data, 14 de dezembro, sendo uma data atípica para o comércio da nossa cidade, aliás, não só para o comércio, mas para todos os prestadores de serviços e para a indústria também local, afetando não só Jundiaí, como toda a nossa região, porque Jundiaí, o comércio de Jundiaí abriga hoje toda a região em seu entorno. Então, a gente vê que a mudança da data comemorativa apenas do aniversário da nossa cidade, eu acho que é muito pertinente a mudança dela para dia 28, conforme a lei do Tico. Então, acho que isso é muito importante deixar claro. A história da nossa cidade ela tem que realmente ser falada. Aliás, uma coisa que eu quero, inclusive, parabenizar é que toda essa polêmica gerada através da discussão dessas duas datas históricas fez, aí sim, senhores historiadores, trazer à tona a história da nossa cidade, que realmente tem que ser muito bem comemorada, que é uma história bonita, de muitas glórias e um desenvolvimento muito forte. É uma cidade que, em pouco tempo, fez com que o comércio tomasse uma força e tivesse uma responsabilidade muito grande aqui na economia da nossa região. Hoje, o comércio da nossa cidade, ele detém um terço da economia, de toda a população, ele abriga 1/3 de toda a população aqui da nossa cidade. Então, acho isso aí muito importante e eu acho que isso aí a gente tem que exaltar. Também gostaria de deixar aqui bem claro a minha posição de lamento de que essa tão brilhante audiência pública não tenha sido feita no passado. Porque se esse respeito que hoje se faz aqui dentro, com
toda a população da nossa cidade tivesse sido no passado, antes desta lei que instituiu o aniversário da nossa cidade no dia 14 de dezembro, certamente teria, sim, um entendimento mais claro do que é melhor para a economia da nossa cidade. Em nenhum momento a gente quer destituir alguma data de glória da cidade, mas a gente pode instituir, sim, uma data de glória do comércio da nossa cidade, que é dezembro. Dezembro, realmente, ele é mais oneroso para o comércio da nossa cidade, porque, muito respeitosamente, somos cumpridores de todas as nossas obrigações, pagamos 13º e tantas outras imposições que nos são colocadas, e, obviamente, que a receita sai através do trabalho. Então, 14 de dezembro atrapalha, e nós, mesmo assim, honramos todas as nossas taxas, tributos e responsabilidades. Então, isso é muito importante que seja dito. Gostaria de aproveitar, como representante de classe do comércio, dos prestadores de serviço, responder a pergunta e lamentar também que o vereador Julião, ele tenha feito a pergunta a todos os comerciantes e tenha se ausentado aqui, mas mesmo assim eu gostaria de fazer algumas colocações, mesmo porque eu não entendi muito bem qual é a qualificação da entonação que ele pôs na pergunta dele. Eu não entendi, mas vou tentar responder. Eu acho sim que eu tenho certeza que o comércio da nossa cidade é um comércio atual, muito forte, e que realmente é um comércio de muito respeito, que não deve nada a ninguém, nem a São Paulo, nem a Campinas, nem a nenhum outro centro comercial, tendo uma grande vantagem que você comprando aqui, além de você adquirir mercadorias com bom preço, você tem a facilidade de conversar com o dono, ter a garantia e não ter nenhum problema na hora da sua troca da mercadoria, se houver algum problema. Então, acho que isso daí realmente é uma vantagem para o comércio da nossa região, e não sendo este o motivo da evasão das pessoas aqui. Talvez, sim, o que falte para nós seja um grande apoio, talvez, inclusive, do vereador Julião, para que a gente tenha um projeto, para que a gente consiga ter, nesta época, que é uma época tão importante, a economia, não o comércio, a economia da nossa cidade, que o comerciante tenha o respeito e que seja criado alguma forma de a gente ter uma decoração atrativa para o comércio da nossa cidade, que é um comércio que merece, com certeza, qualquer coisa que venha a partir de vocês, para que impulsione as vendas e aí sim gere uma maior captação de impostos e recursos. Lamento a ausência do vereador Julião, mas quero, com certeza, próxima vez que encontrar com ele, deixar muito claro da grande força da economia da nossa cidade, que impulsiona toda a região, não só Jundiaí. Então, 14 de dezembro não é nenhuma data que vá fazer com que as pessoas que desejam comprar alguma coisa melhor saiam da nossa cidade. Com certeza não é. Talvez seja alguma coisa que, historicamente, ainda esteja inserido nas pessoas em tentar obter alguma vantagem. Com certeza, se quiser ter vantagem, é só comprar no comércio da nossa cidade. Isso daí eu gostaria de deixar bem claro e gostaria de poder estar falando, olhando para ele. Bom, eu anotei algumas outras coisas aqui, que eu acho também que é muito importante, que é dizer que, eu não sei, eu sou partidário da mudança do aniversário da nossa cidade para 28 de março, porque eu acho, sim, que a gente tem que comemorar, porque nós temos muito que comemorar, né? Inclusive, a forma democrática que a gente trabalha todas as questões polêmicas na nossa cidade, vista o quórum que nós temos aqui hoje, tá? Mas uma coisa eu já sei que a gente pode comemorar, com certeza, é que essa discussão está a 4 cantos da nossa cidade. Todo mundo está falando da história da nossa cidade. E isso nós já fizemos ser inserido em toda a população de Jundiaí. Os que estão aqui, aos que não estão aqui, ao comércio, indústria, prestadores de serviço e os estudantes. E, com certeza, aquela população de Jundiaí, que, inclusive, ainda nem nasceu, ela vai lembrar desse dia. Então, eu acredito que, a partir de hoje, a gente tenha 3 datas históricas.
14 de dezembro, 28 de março e 4 de abril de 2007, que com certeza aqui vai ficar na história, porque é um ato democrático que mostra o desejo de cada um em particular para que seja criada, aí sim, um formato de se comemorar a história da nossa cidade. Muito obrigado. Gostaria de convidar para que ocupasse a tribuna o senhor Leonelo Vicente. Bom, a todos os vereadores, a todos os vereadores, senhores presentes, senhoras, um bom dia para todos. Então, quero dizer que eu estou aqui, não represento entidade nenhuma, mas represento um cidadão jundiaense de 75 anos, que conhece que muito lutou pelo crescimento da nossa cidade. Então, quero dizer que não tem que passar borracha, tem que fazer justiça. Jundiaí foi fundado em 28 de março de 1615. Então, a data mais importante da nossa vida é o nosso aniversário. Então, nós nascemos, depois de um ano faremos 1 aninho, 2 aninhos, 3 aninhos, e vamos crescendo e vamos sempre comemorando no mesmo dia. Então, Jundiaí nasceu, tem até aqui o certidão de nascimento de Jundiaí, que é o brasão, de 615. Então, depois, Jundiaí ficou, por 40 anos, freguesia de Santana do Parnaíba. Aí, em 1655, Jundiaí passou a ser vila, né? Aí, então, Jundiaí viveu 40 anos de freguesia, mais 210 anos de vida e mais hoje 142 anos de cidade. Então, março, além do nascimento, ainda tem a transformação de Jundiaí, a cidade. Então, são 2 datas mais importantes, não é? Então, se fizer um feriado, vai ter que se fazer em março, porque, além do nascimento, ainda a transformação de vila para cidade. Então, porque Jundiaí, 99% não conhece a história, porque o feriado do ano passado, aí, eu estive presente lá, meia dúzia de pessoas, um coral muito bom lá se apresentando, o prefeito disse umas palavras lá e foi-se embora, e as pessoas que passavam nem sabiam o que estava acontecendo ali. Então, por isso que eu não sei se sou a favor do feriado, mas sei que eu comemore o dia 28 as 2 datas, de nascimento e de transformação para a cidade. Então, eu não represento nenhuma entidade, sou um cidadão que interesso pela história de Jundiaí. Acho que a história de Jundiaí deveria ser divulgada nas escolas, isso eu faço no meu bairro, eu forneço documentos. Sou morador da Ponte São João há 75 anos, luto, conheço muita coisa do meu bairro, dou entrevista para jornais contando a história do meu bairro, então eu me orgulho muito disso. Então, fico aqui minhas palavras, desculpe o nervosismo, nunca. Então, a todos um bom dia, muito obrigado. 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 Gostaria para que tomasse assento na tribuna o senhor Roberto Franco Bueno, historiador, também em nossa cidade.
Bom dia. Eu, em primeiro lugar, gostaria de me desculpar pelos meus trajes, porque eu perdi o dia que ia haver esta reunião, que para mim é muito importante. E quando me lembrei da reunião, não dava para voltar em casa para mudar a roupa. Então, eu peço desculpas por esse motivo. Mas aqueles que me precederam realmente demonstraram um interesse pela história da nossa cidade que eu mesmo, como historiador, como arquiteto, jamais esperava. Desde 1957, quando fui diretor de obras da Prefeitura de Jundiaí, e com 50 anos de atividade de arquitetura na nossa cidade, é evidente que a minha preocupação é muito grande com um projeto como esse, que o Tico colocou muito bem. Nós temos não só defender o nosso comércio, que faz parte da nossa história, já desde os tempos de 1600, não é? Porque Jundiaí sempre viveu do comércio, ela nasceu do comércio, entende? Então, nós temos que respeitar o comércio, os comerciantes e os comerciários, porque foram os primeiros, além dos bandeirantes e dos entradistas, foram os primeiros que defenderam este território, que criaram nele a vila que hoje se transformou nessa cidade que nós temos. De acordo com as ordenações filipinas, que eram os códigos, os 5 códigos instituídos por Filipe, que era o rei de Portugal, essas ordenações organizavam a administração portuguesa, de Portugal e das colônias. E, de acordo com essa organização, os territórios, as instituições daquele tempo, eram regidas pela seguinte ordem: aldeia, né, ou povoado, o qual não possuía câmara, não possuía documentação. Depois, freguesia, depois o termo. Né? O termo existia, sim, mas existia na vila de origem. Depois a freguesia e depois a vila. Né? E Jundiaí, eu já consegui descobrir que Jundiaí conseguiu documentar até o ponto em que era termo da vila de São Paulo. Isso é coisa mais ou menos da época de 1609. Em 1580 foi a formação de Parnaíba, por André Fernandes, da família dos Fernandes Povoadores. E quando Parnaíba, em 1625, passou a vila, por um decreto, por uma formalidade documental, o que aconteceu? Jundiaí, de termo de São Paulo, que era, devido às ordenações filipinas, passou a pertencer como termo da vila de Santana de Parnaíba. Então, esse seria o documento mais antigo que regeria a data do nosso nascimento, como termo, né? Que termo é a qualidade mais baixa, é pouco acima de um povoado, né? De um ajuntamento. E o que existia aqui em 1609? Era uma aldeia de índios aculturados, aqueles bandeirantes que saíam de São Paulo para formar as bandeiras aqui, formar as entradas aqui, para irem para o interior. Então, vejam bem, é nesse ponto que nasce Jundiaí. A gente não tem ainda a data. Eu estou pesquisando seguramente há 49 anos ou há 50 anos e ainda não cheguei nesse documento. Eu estou pesquisando, inclusive, na Câmara de São Paulo para descobrir aquele documento do termo, do primeiro termo. Né? O segundo termo, esse nós já sabemos, veio de Santana de Parnaíba, quando Santana foi elevada à vila. Né? Então, não temos o que discutir. Jundiaí nasceu do comércio do entradismo, do bandeirismo,
daqueles que, não podendo sair de São Paulo, porque era proibido, era crime. Desculpe, eu acho que eu estou cedendo o tempo. Daqueles que, não podendo sair de São Paulo, porque era proibido, né, por Martim Afonso, por um édito real que Martim Afonso transmitiu como rei que era do Brasil, né, ele representava o reino de Portugal aqui, ele editou isso, que era proibido sair. Tanto que existem muitas condenações, né, que depois foram revogadas para evitar que a pessoa fosse presa por esse motivo. E daí essa história fantasiosa de que Jundiaí foi palco de um crime, né, que redundou no nascimento da cidade pela fuga dos criminosos. Isso é totalmente inverídico, é uma fantasia completamente fora de, até cronologicamente errada, entendeu? Então, nós temos que preservar essa história no sentido do comércio. Jundiaí nasceu do comércio bandeirista. Ela fornecia os elementos para os bandeirantes poderem ir para o interior, né? Tanto que os limites da vila de Jundiaí, quando ela foi criada em 1655, nasciam no Jaraguá e terminavam lá na beira do Rio Grande, na margem do Rio Grande, em Igarapava, né? Portanto, era um município enorme. Campinas era a freguesia de Jundiaí. Por isso, nós não devemos colocar Campinas muito acima de nós, não. O criador de Campinas, o fundador de Campinas, foi preso 2 vezes aqui. Uma por 6 dias e outra por 30, porque não recalcitravam em conservar os caminhos. Porque toda pessoa que recebia a sesmaria tinha a obrigação de conservar as pontes e os caminhos. Eu peço desculpa se eu estou me alongando, mas é um negócio interessante para que todos saibam, né? Porque há muita confusão, principalmente na data de 1615. Um dia nós vamos ter que modificar essa data. Essa data não está correta. Ela não nos diz nada, não é nem a elevação à vila e nem é a elevação de Jundiaí a termo de São Paulo, que isso se deu antes de 1609, isso já é certeza. Então, Jundiaí não foi fundada, era um povoado de índios, um aculturamento de índios que aqui viviam, né? E é essa história que eu estou fazendo uma força danada há 10 anos para tentar reescrever e trazer ao povo jundiaense uma história bem clara, documentada e verdadeira. Muito obrigado. Senhor presidente, uma questão de ordem. Questão de ordem, vereadora Ana Tonelli. O senhor veja que, como disse o Diniz, aqui da tribuna, essa polêmica toda do feriado serviu realmente para que a gente resgatasse ou resgate um pouco da nossa história. E quando o Roberto Franco Bueno fala com uma grande propriedade, ele que é parente do Conde de Parnaíba, embora seja ainda um moço, não é? A gente vê, e ele tem razão. Campinas descende de Jundiaí. Qual era o nome dela? Nossa Senhora da Conceição das Campinas de Jundiaí. Não é isso? Então, está aí a nossa história sendo resgatada nessa manhã. Acho que a Maíra saiu. Gostaria de convidar a representante das lojas Passarela, Maíra. Então, eu passarei à frente o senhor José Arnaldo de Oliveira, que além de sociólogo é também jornalista, para que ocupe a tribuna e, posteriormente, a Maíra fará a sua fala. Bom dia, senhores vereadores, bom dia ao público em geral, aos comerciários e aos cidadãos que estão aqui. Eu queria colocar também um pouco de tempero nesse debate, através de 2 questões. A discussão sobre a data
de um feriado para Jundiaí como cidade, por exemplo, de 28 de março e 14 de dezembro, não é questão de data do ano, no cronograma do ano, mas uma data temporal na história, como está colocado aqui. Essa questão coloca, primeiramente, uma questão de identidade cultural da cidade, identidade histórica, é uma coisa que tem a ver com o sentimento de cada um em relação à cidade. Nos últimos 10 anos, eu tive atividades em, basicamente, 16 estados brasileiros, fazendo trabalho, e encontrei algumas cidades que são contemporâneas de Jundiaí, nessa questão dos 350 anos. Muitas cidades estão com seu patrimônio, por exemplo, ou até sua atitude em relação à cidade, mais bem conservados, né? Jundiaí tem um problema de identidade cultural em relação a patrimônio histórico, a centro, a uma série de questões, inclusive educacionais, né? Que a gente já acompanhou quando estava mais aqui, nos anos 80, ao lado de pessoas já saudosas, como Kiko de Mateu, como Ariosto Mila, que foi o fundador da Faculdade de Arquitetura da USP, pessoas que se preocupavam e tentaram muito fazer avançar esse debate e essas soluções. Então, na verdade, a discussão se dá entre questões. Por esse motivo, tipo assim, por achar que a raiz mais longeva, né, tem uma importância vital, eu sou contra mudar o feriado para o dia 28 de março, por uma questão de desequilíbrio nessa área de identidade cultural. Eu acho que foi bem colocado aqui, quer dizer, a questão de vila, na época, não era uma coisa que está abaixo, na época colonial, não está abaixo de cidade mais de 200 anos depois, né, em questão de importância. Então, acho que se deve discutir melhor. Mas, sobretudo, queria reforçar essa questão da identidade cultural. E a importância também desse momento de popularização desse debate, né? Como alguém que já participou de passeatas pela Serra e tantas discussões, fui coautor também de livros sobre a história da cidade, então acho que a comemoração para 28 de março ela apagaria uma parte importante, uma parte que tem indígenas, que tem escravos africanos, estaria muito pé da época já dos italianos. Então, acho que a identidade cultural da cidade ela é mais ampla. Então, acho que é importante isso. E a segunda questão que levanta isso é a questão que se discute muito em alguns grupos de cidadania que eu tenho participado, etc., é a questão da criatividade. Tipo assim, em dezembro, vamos supor, um feriado atrapalha o comércio. Mas por que não usar a criatividade e a sinergia e a cooperação para que a Universidade da Cidade seja um foco de atração de visitantes e não apenas de expulsão de moradores, né? Assim sendo, comemorações realmente de um porte grandioso, de um porte criativo, de um porte artístico, cultural, turístico, que a gente está com um recente Conselho Municipal de Turismo. Então, quer dizer, mudar o foco dessa visão, tipo, não um feriado, mas uma semana permanente de comemorações, uma semana com o uso de todas as forças da cidade, para realmente não ser uma coisa pro forma, uma coisa oficial, uma coisa que meia dúzia de pessoas, vão ver, porque é apenas um sistema de bandeira, mas uma coisa muito além disso, que mostra realmente o potencial artístico, cultural, turístico e tudo mais que Jundiaí tem de bom. Eu que sempre andei por aí com um disquinho de música de Jundiaí embaixo do braço, para onde foi, né? Gritei lá na beira do Rio Madeira, em Rondônia, quando o Paulista ganhou do Palmeiras. Então, quer dizer, é uma coisa de resgatar o orgulho, e esse orgulho está ligado à história, está ligado à identidade. Então, são duas coisas, acho que se complementam na discussão aqui. Eu acho que, não em cima dos números de datas, mas a identidade nossa é de 350 anos, não é de 100 e poucos anos. Eu acho que esse rearranjo tem que considerar isso. E a criatividade para fazer com que isso seja uma autoafirmação, né? Não só de uma classe, mas de todos os moradores de Jundiaí. E, enfim, e é isso que eu queria dar minha contribuição. Eu queria colocar que é muito perigoso valorizar demais uma data mais recente em detrimento de uma mais antiga, e que podemos aproveitar toda essa contribuição que estamos vendo, inclusive nessa audiência, para transformar realmente essa semana, mesmo sem feriado, em um mês, uma semana, em que atividades realmente criativas inovem na comemoração do aniversário de Jundiaí e da nossa identidade. Muito obrigado.
pouquíssimo abraço esses dias. Muito obrigado. Exatamente. Gostaria de solicitar, se há o interesse de algum outro representante das lojas Passarela que faça uso da tribuna, em razão da Maíra Alice Polo ter já informado da sua necessidade de ausência nesse momento. O Vanuil irá fazer uso, então, da tribuna. Bom dia. Não, estou ok. Bom dia a todos. Bom dia, presidente, Ana, Chico. Bom dia a todos. A Maíra teve que sair, só para dar uma justificativa. Nós estamos assim, há 4 dias para abrir uma loja em frente à Pauliceia, mas a companhia CPFL não nos ligou a energia. Acabou de ligar agora de manhã, e como nós queremos abrir a loja amanhã cedo, só vinha, porque a matriz é em Sorocaba. E nós, em Jundiaí, não temos muita com quem falar, e é isso aí, vocês conhecem mais do que nós, e nós temos que aproveitar essa oportunidade de, se Deus quiser, nós abrir isso aí amanhã às 10 horas da manhã, que já comunicamos isso. Então, foi o motivo da Maíra sair meio, muito desesperada por esse motivo. Então, peço desculpa em nome da Passarela, e eu queria agradecer também esse ato nosso, de essa união, né, entre o Legislativo e nós, comerciantes. De nós é assim mesmo que nós temos que pensar, discutir junto, para nós chegar ao objetivo que é nós no comércio, né? Eu acho que nós temos uma força, mas também nós precisamos da cidade inteira, nós precisamos de colaboração de todos. O importante é nós sempre discutir as coisas antes de nós tomar uma atitude, tanto da parte do Legislativo e tanto de nós, comerciantes, que precisamos ser mais unidos também. Porque talvez a gente chegamos a essa situação, motivo de nós não ser unidos. Nós só, às vezes, acabamos unindo quando nós vemos a situação preta. Então, nós precisamos ser unidos, não só na situação, mas sempre. Nós precisamos ser sempre unidos para nós ter um objetivo e um resultado melhor. Mas isso, com certeza, a partir de agora, desse ato que aconteceu tudo, com certeza nós vamos unir mais a nossa força e vamos continuar forte com o que Jundiaí merece e o nosso consumidor. Obrigado a todos. Okay. Existe mais alguém que não tenha feito a sua inscrição e quer fazer uso da tribuna? O Henrico? Não posso chamar pelo apelido, né? O senhor gostaria, senhor Roberto, de... A gente valorizar esse dia, porque realmente é o dia de elevação à vila. É um dia importante, sem dúvida nenhuma, na história da cidade, vamos dizer, é um dos mais importantes, né? Mas nós fazemos o contrário, quer dizer, não ser feriado, criar uma semana, vamos dizer assim, do aniversário da cidade, e para que isso sirva de atrativo para, ao contrário da população sair de Jundiaí, os de fora venham comemorar conosco, com as festividades culturais e de toda a ordem, comerciais e tudo mais. Quer dizer, para que a gente faça de Jundiaí o atrativo que sempre houve, com Festa da Uva e com outras, né, festividades que eram importantes para a cidade e continuam sendo, e nós podemos criar mais essa. Eu achei muito boa a ideia, uma ideia que contorna esse problema, né, da data, mesmo porque o dia do nosso nascimento ainda não foi descoberto. Nós estamos tentando descobrir. O termo é de 31 de março, que é o termo que é o dia da criação da vila de Santana de Parnaíba. Essa data é uma data oficial, mas é 31 de março, quando Jundiaí passou a ser termo de Parnaíba. Mas já era termo de São Paulo, portanto, deve existir uma data de aniversário anterior,
né? Então, não adianta nós ficarmos discutindo o sexo dos anjos. Nós temos que pegar essa data da elevação à vila e fazer dela justamente uma semana de aniversário da cidade, e não um dia só. E isso desconcentraria a atenção para o feriado, né? Ao contrário, o povo seria atraído para vir para cá e não de sair de Jundiaí. Essa ideia eu acho estupenda, é muito boa. Senhor presidente, antes que o senhor encerre, numa questão de ordem ainda, eu acho que, para mim, nesses 24 anos de vida pública, ficou claro o grande erro do apresentador do projeto foi em não ter feito essa consulta aos grandes interessados antes de apresentá-lo. Teríamos evitado uma série de dissabores. Eu acho que está aí a questão, o cerne que eu peguei desse encontro nosso. Obrigado. Ana, eu pegando o seu gancho para fazer um encaminhamento do final dessa audiência pública, somente gostaria de deixar consignado a posição desse Legislativo Municipal, no sentido de que a valorização histórica não necessariamente se dá com a desconsideração de alguns fatores relevantes, como, por exemplo, o comércio na cidade de Jundiaí. Os segmentos estão cada vez mais afetados, por muitas vezes, pela falta de capacidade de comunicação e articulação entre os poderes públicos constituídos no nosso país. Eu digo isso em todas as esferas, porque recentemente não, já há algum tempo, nós tivemos a oportunidade de perceber o reconhecimento da China como economia de mercado dentro do alto escalão do governo federal da República, o que é extremamente prejudicial. Nós percebemos que hoje a indústria têxtil, para citar um exemplo, recebe uma influência muito negativa daquilo que é o reconhecimento da China como economia de mercado. É extremamente devastador para o nosso país ter uma posição e um sentimento do alto escalão da República Brasileira neste aspecto. Transferindo a responsabilidade para o Legislativo deste município, no momento em que nós faremos a alteração, faremos modificação, extinção, revogação, enfim, aquilo que os senhores vereadores melhor entenderem, eu entendo que hoje nós damos um passo extremamente importante, um passo de discussão com a sociedade, um passo de não tomarmos as nossas atitudes dentro das nossas salas fechadas, com o ar-condicionado ligado, sem entender qual o eco que vai causar à população. A Câmara Municipal de Jundiaí, através do projeto de lei do vereador José Galvão Braga Campos, através do vereador Tico, teve a oportunidade de receber hoje de manhã um grande debate, não do comércio, não do legislativo, mas da história, caminhando em conjunto com os segmentos mais importantes da nossa cidade. Geram renda, geram emprego e geram a oportunidade de nós termos um crescimento sadio, saudável e com qualidade de vida. Os senhores e as senhoras estão de parabéns, e este Legislativo jamais se furtará a fazer discussões de interesse da sociedade jundiaense. Muito obrigado pela presença de todos. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Tico. Um minutinho só, pessoal. Só para darmos um encaminhamento aqui, acho que foi positivo, né? Atingimos o objetivo que nos foi proposto. E agora vamos conversar com os vereadores para ver o encaminhamento que posteriormente passaremos aos senhores todos aí, à imprensa local, né? Até por ver ver aqui a questão legal e a questão de legislação aqui para a gente dar esse encaminhamento. Só queria dizer que agradecer a presença de todos e uma audiência de alto nível. Jundiaí hoje deu realmente uma posição de civismo, né? Uma posição fantástica. Acho que essa data fica histórica realmente para o Legislativo de Jundiaí, vereador, presidente. E a gente aqui, eu só queria citar essas duas, a presença de todos vocês, mas do senhor Roberto Franco Bueno e do senhor Leonel. A juventude acumulada de vossas excelências, dos dois aqui, nos mostra como caminhar com naturalidade e como caminhar com responsabilidade no Legislativo de Jundiaí. Muito obrigado por esse ato de vocês, por ter vindo até essa casa e mostrar que
nesse momento, nós temos que ouvir a população realmente. Muito obrigado. Tico, só fazendo um complemento também, no sentido de justiça ao trabalho que se é empenhado na cidade por parte dos comerciantes, gostaria de registrar a presença do Razé. O Razé é sempre muito discreto, esteve aqui comigo debatendo, esteve aqui na Câmara por algumas vezes também, fazendo a interlocução em prol dos comerciantes da cidade. Gostaria de reconhecer de público a sua interferência positiva nesse sentido. Muito obrigado pela presença, muito obrigado. Sob a proteção de Deus, encerramos a sessão.